vocês lerem, então, as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, né, tem lá a descrição de costumes, tem lá críticas a autoridades, sim, descrição de costumes, tem lá palavras próprias, tem lá dicção própria, tem lá semântica própria, tem traços, então, dessa América, né? Tomás Antônio talvez não seja um bom exemplo, o Cláudio Manuel certamente é um exemplo melhor. Existem elementos específicos, então, da América que estão traduzidos naquele poema, né? Legal. Só que onde não tem elemento específico no Império Português? O Império Português é todo especificidade, né? O que não há é nenhum potencial subversivo ali. Inclusive as críticas que são feitas, né? Então, as autoridades são críticas esperadas. As cartas chilenas não criticam a autoridade real, criticam autoridades menores. E isso também é previsto pelos modos de vida estabelecidos nesse império. Tá claro isso, pessoal? Eu vou desenvolver melhor o tema da crítica e da contestação política naquela aula sobre motins e sedições. Mas vocês já podem guardar a ideia que em toda a Europa da Idade Moderna, os impérios coloniais, na América Portuguesa, a crítica a representantes do rei é uma forma de reforçar o poder do rei. Muitas vezes essas críticas elas desembocam em rebeliões, né, em ação política armada, né, em intervenção na cena pública. Muitas vezes isso acontece. Mas no final das contas, a figura do rei sai fortalecida, porque aquele que sofre a contestação, por exemplo, um comandante de armas, por exemplo, um governador, por exemplo, um capitão, né, aquele que é condenado, né, que é alvo então da contestação, ele é visto como um traidor dos desígnios do rei. É visto como aquele que não soube honrar a sua posição, né? O que dele se esperava. É o mau governador, é aquela ideia de viva o rei e morra o mau governo. Matar o mau governo é uma forma de fortalecer, de preservar e fortalecer os fundamentos de uma das estruturas vitais do Império Português, que é a autoridade máxima. As cartas chilenas, então, não criticam o rei. As cartas chilenas criticam representantes do rei. Assim como a poesia atribuída ao Gregório de Matos faz isso de monte também, né? Critica representantes, mas vocês não encontrarão lá uma linha contundente propondo uma natureza inovadora de poder político. Nada disso, nada disso. A propósito, o principal estudioso dessa questão na poesia atribuída ao Gregório de Matos é o João Adolfo Hansen, professor aqui da Universidade de São Paulo, autor de algumas páginas estupendas sobre o Gregório de Matos e o mundo em que ele vivia no século XVII. A questão da suposta brasilidade das letras americanas, né, foi discutida longamente, com tremenda autoridade pelo Antônio Cândido, nesse livro que é um clássico do pensamento brasileiro sobre o Brasil, que é a formação da literatura brasileira, e em algumas páginas preciosas de autoria do Sérgio Buarque de Holanda, numa obra inacabada de publicação póstuma, Capítulos de Literatura Colonial. Tá? Os dois estão indicados aí no meu programa, vale a pena. Tanto Sérgio Buarque quanto Antônio Cândido, eles se viram às voltas com essa tradição de atribuição, então, de um sentido brasileiro, de antecipação de um Brasil por meio dessas manifestações artísticas, uma tradição que os incomodava. Eles sabiam que não era exatamente isso. Propuseram, então, né, entender essas manifestações como parte de um mundo mais amplo, o mundo dessas manifestações da literatura portuguesa. No caso específico do Antônio Cândido, e vale muito a pena, enfim, aprender aí com a formação da literatura brasileira, insisto, uma grande obra,
Antônio Cândido propõe, então, que a questão da brasilidade deve ser substituída pela questão da formação. Segundo ele, no século XVIII, não está sendo criada uma brasilidade, não está sendo criado um Brasil, mas está em formação a literatura brasileira. A literatura não é brasileira propriamente dita no século XVIII, mas a literatura brasileira deve ser entendida num movimento mais amplo de formação que remonta ao século XVIII. Essa é uma proposta, então, que se vale de uma ideia de formação semelhante à empregada anteriormente pelo Celso Furtado na formação econômica do Brasil e pelo Caio Prado na formação do Brasil contemporâneo. Vocês devem se lembrar, né? A maioria de vocês já passou pelo Caio Prado, né? O que é a formação do Brasil contemporâneo? O Brasil contemporâneo, o Brasil atual, isto é, da época de Caio Prado, se forma para além do Brasil, no passado. Para entender o Brasil contemporâneo é necessário entender, então, a colonização portuguesa da América. Não que o Brasil esteja nascendo com a colonização, mas a colonização, ela é responsável pelo estabelecimento de algumas das feições que posteriormente virá a adquirir o Brasil contemporâneo. Formação, então, indica um processo não de criação, mas de constituição na história em largo prazo. A formação da literatura brasileira pensa dessa maneira também. No século XVIII está em formação, não em criação, a literatura brasileira. Hoje nós podemos ser menos relativistas ainda e, valendo-se dessa tradição, afirmarmos de modo contundente. A poesia do século XVIII, ela é portuguesa, só que ela é portuguesa eivada de características coloniais. O fato de alguns dos seus autores terem nascido na colônia é menos importante do que o fato dessas obras terem a colônia por tema, dessas obras se valerem de conteúdos típicos da colônia, inclusive no plano do vocabulário, no plano da semântica e mesmo no plano da dicção dessas palavras. Esse tempero americano, então, é típico de um império colonial, onde todas as coisas são e não são a metrópole. Já discutimos isso anteriormente a propósito da própria sociedade colonial. A sociedade colonial é uma sociedade portuguesa, europeia, ela é estamental, só que ela é colonial e ela é escravista. Esses atributos, então, não modificam o seu caráter estrutural estamental, não eliminam a matriz portuguesa, a matriz europeia dessa sociedade, mas modificam parcialmente. Toda expressão no campo disso que estamos chamando de literatura deve ser encarado dessa maneira, como um prolongamento de manifestações de origem europeia, mas que não são exclusivamente europeias. Tá claro isso, pessoal? Diretriz geral. Uma palavrinha acerca do Barroco, ao qual eu já me referi por ocasião daquela aula sobre a Sociedade das Minas Gerais, não foi? Vamos retomar rapidamente o que eu anunciei lá atrás. Barroco, onde que entra nessa história? Barroco, de início, é uma categoria de análise empregada para quadros estético-formais atemporais. Certas definições formais podem levar à aplicação da ideia de barroco a manifestações artísticas muito variadas no tempo e no espaço. De um modo mais específico, foi costume analisar algumas manifestações específicas, mais propriamente do século XVI europeu, uma chamada arte da Contra-Reforma. Essa seria, por excelência, uma arte barroca. Mas há algumas décadas, e isso se deve, enfim, a vários estudiosos, dentre eles o espanhol José Antônio Maraval, autor de uma das obras seminais sobre o tema, a partir do Maraval pode-se entender o barroco como uma característica social mais ampla e não apenas como uma tentativa de apreensão de características formais.
O barroco seria então uma sensibilidade, o barroco seria uma expressão social sutil, o barroco seria até mesmo uma mentalidade. Essa ideia ampla de barroco como caracterização de um atributo social, né, uma sociedade seria barroca, né, conheceu as elaborações mais consistentes aqui para o nosso ambiente colonial na obra do Afonso Ávila, ao qual também já me referi anteriormente. O Afonso Ávila escreveu, dentre outras coisas, O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, uma obra também essencial para a gente entender essas coisas que eu estou falando. O barroco, então, seria uma sensibilidade, seria uma forma da sociedade se manifestar. Manifestando-se nisso que hoje chamamos de arte, a sociedade sublimaria algumas das suas características. O barroco, então, seria uma forma de sublimar características da sociedade em expressões artísticas. Que características, afinal, seriam sublimadas? Né? Características das sociedades europeias, também as sociedades transformadas pelos ambientes coloniais da Idade Moderna. Características como sua desigualdade social. A desigualdade social, né, se manifestaria numa cena pública de modo a se reproduzir. Então a arte do barroco seria uma manifestação da sociedade de modo a sublimar, isto é, a atenuar as tensões inerentes àquela sociedade, ao mesmo tempo em que reproduz a característica essencial dessa sociedade, que é a sua desigualdade. Vocês já devem saber que essa sociedade estamental, ela é toda dividida, ela é toda hierarquizada, ela é toda desigual, sem que isso se constitua um problema quanto à sua natureza. Não é uma sociedade que aspira à igualdade entre os grupos sociais, entre os indivíduos. É uma sociedade que se pensa idealmente como uma sociedade hierarquizada, na qual, então, grupos ocupam diferentes posições e, com isso, compõem uma unidade desejada, uma unidade natural, uma unidade de origem divina. É uma sociedade desigual na sua essência. Ora, só que uma sociedade desigual, mesmo que seja naturalizada, é uma sociedade tensa. Ela possui as suas tensões sociais. Sobretudo se ela for uma sociedade estamental e escravista, porque não há sociedade escravista que também não seja permeada de tensões, já que a violência é constitutiva desse tipo de formação social. Discutimos isso na aula passada, não foi? Não há sociedade escravista que não seja toda ela tensionada, toda ela permeada pela violência, por mais conservativa, por mais estável que seja essa sociedade. Estamos falando, então, na colônia, de uma sociedade que é desigual e que é especialmente tensa por conta da sua característica escravista. Isso que hoje nós chamamos, então, de arte barroca, funcionaria como uma espécie de mola para as tensões dessa sociedade. Uma arte, sobretudo, urbana, porque é uma arte para ser vista. É uma arte que oferece, então, né, uma autoimagem da sociedade. Ela tem, então, um caráter pedagógico de ensinar para a sociedade como a sociedade deve ser, ou como ela é, supostamente, de modo natural. Os ambientes urbanos são os de maior concentração de pessoas, portanto, por excelência, os ambientes de manifestação desse tipo de arte. O barroco, então, pessoal, seria uma sublimação da desigualdade social que atenuaria algumas de suas tensões, dado o seu caráter pedagógico. Uma arte urbana, uma arte no sentido dos séculos 17 e 18. Isto é, não uma arte como um produto de uma individualidade, de uma subjetividade, de uma genialidade de um autor,
mas sim uma arte em termos de uma produção eivada de convenções sociais e de funções sociais. Tá claro isso, pessoal? A sociedade seria barroca? De certo modo, sim. O tal do barroco, como arte, seria uma manifestação reiterativa, conservadora dessa sociedade. A poesia, então, ela é barroca? Sim, na medida em que ela é mantenedora dessas estruturas sociais. A tal da sátira atribuída ao Gregório de Matos, então, né? Ora, se ela manifesta uma crítica absolutamente convencional, como mostrou Hansen, absolutamente prevista, até esperada e desejada da parte daqueles que vão consumir esse tipo de manifestação, é uma arte conservadora. É uma arte, então, que acentua e reproduz as desigualdades sociais. Nada, então, de transformação, nada de antecipação do futuro. Diga, Marco Antônio. Professor, mas eu nunca entendi direito esse descompasso que existe entre a poesia já dentro do contexto do arcadismo e, Sim. por exemplo, a escultura, a pintura mais ligada ao barroco. Talvez essa dificuldade aí, Marco Antônio, seja decorrente do fato de que isso que hoje nós entendemos como arte, com esses atributos aos quais já me referi anteriormente, seja frequentemente apreendido pelos padrões da arte, isto é, da crítica da arte, pelos padrões atuais da arte e não pela análise histórica. Visitem um museu qualquer, um museu de belas artes, e leiam lá as explicações das exposições, e leiam lá então os catálogos. Sim, aprenderemos coisas interessantes, né? Então aprenderemos sobre os estilos, sobre as convenções, mas sempre partindo do pressuposto de que há um artista e frequentemente ignorando a tipicidade daquela produção, que é menos individual e é muito mais social. Caso contrário, nós poderíamos então nos desvencilhar menos dessa caracterização formal, estética, que diz uma coisa é o barroco, outra coisa é o arcadismo, outra coisa é o romantismo. E poderíamos tentar entender, então, o que é o mundo de 1710, quando determinada coisa foi escrita, o mundo de 1640, quando determinada pintura foi pintada, né? Obviamente que existe na produção especializada uma história social da arte, isso já é feito há muito tempo, mas ainda não é a forma dominante de popularização dos nossos conhecimentos sobre a tal da arte. Digo a tal da arte porque a própria noção de arte está sendo historicizada aqui. Eu acho que é mais ou menos por aí, viu? O romantismo, então, do século XIX, inventou a brasilidade, né? E o barroco foi alçado à condição de atributo de originalidade distintiva da nação brasileira no século XX. Isso atrapalhou demais a nossa compreensão, então, desses contextos específicos, onde importa menos o traço e o tema e muito mais a sociedade que determina aqueles traços e aqueles temas. Embora, obviamente, sempre haja um espaço para a criação. Mas é uma criação toda ela muito bem contida, em última instância, pelo fato de que o artista precisa sobreviver da sua arte. Então ele não vai pintar, não vai compor, não vai escrever qualquer coisa, porque ele, enfim, é um dandy, porque ele é um vanguardista. Essas noções são completamente estranhas ao mundo dos séculos XVII e XVIII. Tudo bem? Apenas ensaiei uma resposta, mas eu acho que a direção está por aí. Sim? Legal. Mais alguma coisa, pessoal? Olha, encarem então essas fontes, leiam essas obras, pensando nessas diretrizes gerais que eu espero ter passado para vocês, né? Para nós, historiadores, tudo é documento de sua época, o que não significa, então, que nós devamos ignorar a nossa experiência subjetiva de consumo dessas peças, dessas fontes. Sim, a gente pode desfrutar do jeito que a gente quiser, mas para efeitos de compreensão dessas fontes, desses artefatos culturais, tenhamos em mente um fosso, uma distância, um corte muito significativo, que implica que a ideia de literatura, de arte,
antes do final do século XVIII é muito diferente daquilo que viria em seguida. Tudo bem?